Boa noite, bom dia, boa tarde. Você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. Meu nome é Anderson Santos Galvão e sou médico veterinário e apresentador do AgroRaça Podcast. E para nós é uma satisfação estar aqui com você, gravando mais um episódio muito especial, com dois convidados que têm know-how, têm experiência e têm vivência sobre o assunto que nós vamos falar. E o assunto que nós vamos discutir, dialogar, debater aqui é sobre a pecuária de leite em baixa. O que para fazer? O que o produtor deve fazer? O que ele não deve fazer nesse período de baixa? Então já vou passando a bola aqui para os nossos protagonistas. E antes de passar a bola para eles, eu quero te fazer um pedido. Deixa já o seu like agora, nesse exato momento que você está nos assistindo, nos ouvindo. Isso fortalece demais. A plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e ele pode chegar para mais pessoas. E esse é o nosso objetivo. Gerar informação relevante para você, amigo pecuarista, amigo homem do campo. Valdir, Alessandro, vamos começar por ordem alfabética, viu, maninho? Alessandro, se apresente para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de aceitar o nosso convite, né? Quem é o Alessandro? Com o que você trabalha? Sua formação, família, enfim. Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço pelo convite. É bom a gente poder, né, de alguma maneira, né, transmitir informação, sempre é bem-vindo. Meu nome é Alessandro Quionha, eu sou produtor de leite há 24 anos, casado, 2 filhos, e iniciei a atividade aí em 2002, mais ou menos, e a gente começou com a pecuária, né, de baixa tecnologia, com pouco volume, e veio evoluindo ao longo dos anos. Acredito que muita gente evoluiu junto. E hoje nós estamos com um patamar de leite considerável. E acredito que Rio Verde, de maneira geral, muitos produtores acompanharam a gente e está num nível tecnológico muito bom em Rio Verde. Maravilha. A bola está contigo, Valdir. Beleza. Boa noite. Obrigado, Anderson, pelo convite. Parabéns pela iniciativa de trazer a pecuária de leite sempre para a conversa, né? Isso é importante. O meu nome é Valdir Quionha, sou veterinário, trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria focada em pecuária leiteira, né? Trabalho eu e mais três veterinários. Me formei no UFG, fiz pós-graduação na Exalc, depois mestrado no UFG de novo, e estou aí no campo já há mais de 20 anos, trabalhando especificamente com pecuária de leite. Maravilha. Para a gente já dar o pontapé inicial do porquê que a gente está aqui, né? Estamos falando de um momento de baixa, né? E a gente nos bastidores aqui estava conversando sobre ciclo, né? Cíclico, né? Cíclico, ciclo. Essa baixa, vocês acreditam que essa baixa ela é pontual? Ela tem uma causa? É um problema estrutural do setor? Como é que vocês enxergam há 24 anos já como produtor? Como é que você enxerga isso? Bom, eu vejo que assim, é um pouco de cada um, né? Nós temos alguns problemas pontuais e temos problemas estruturais. Pontuais que eu falo porque, como toda atividade, o leite passa por ciclos também, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa. Então, isso desde que eu estou na atividade sempre foi assim. E algumas mais pesadas, outras não, como está sendo agora. Agora está sendo uma baixa realmente bem profunda em relação aos outros anos. E temos problemas estruturais também, né? Talvez uma falta de uma política destinada ao leite, uma proteção maior do produtor, principalmente o produtor pequeno. Então, assim, acho que dos dois lados nós temos problemas. Exatamente. Como o Alessandro falou, eu acho que todo comércio, todo mercado é ciclo, né? A agricultura é da mesma forma, o comércio é da mesma forma e o leite não é diferente. A gente passa por anos bons, anos ruins, meses bons e meses ruins. Se a gente pegar numa história mais recente, nos últimos 5 anos, eu pelo menos não me lembro de ter uma fase tão boa e duradoura de preço de leite como a gente teve agora. Nós tivemos praticamente 3 anos de preço bom, de margem positiva, né? Tivemos uma queda agora, bem acentuada, pegou todo mundo desprevenido, como é natural, mas também de curta duração, né? O mercado já começou a reagir, muita gente estava bastante pessimista, achando que ia demorar mais uns 3 ou 4 meses para o mercado começar a reagir. Ele já sinalizou alta agora, então parece que já está no ascendente de novo, mas é natural, como todo negócio, ele vai ter altos e baixos, o produtor tem que estar sempre preparado para quando esse momento vier e conseguir atravessar ele.
E aí a gente pode, às vezes, até entrar, começar a descamar esse assunto. Vai ser bom porque a gente tem a visão. Você é técnico, porque você tem informação de engenharia agronômica, mas você é produtor, né? E o Valdir tem a formação técnica, né? A visão de quem está de fora. Eu acho que é sempre importante a gente ter essas duas visões, porque as duas elas têm sinergismo. Para o produtor que está atravessando essa baixa, é melhor, porteira para dentro, ele produzir mais ou ele produzir melhor? Como que a gente consegue fazer esse paralelo, às vezes, para a pessoa que está nos assistindo? Porque às vezes nós estamos com um produtor, uma família de produtores que vive da pecuária, de leite. Ele vive a família, vive os filhos, e eles são a mão de obra, às vezes, da fazenda, e aí ele fica sem. Ele, às vezes, não tem uma informação técnica tão apurada. Como que é para ele? A gente Certo. pode usar, às vezes, até um exemplo fictício, né? Um produtor que tira lá seus 3.000 litros, 1.500 litros, é melhor ele produzir mais nesses cenários ou produzir melhor? Certo. Eu acho que assim, se eu entendi o que é o melhor, vou dar minha opinião. Acho que os dois, né? E que eu produzir mais em maior volume sempre vai ser mais interessante. Sempre. Porque você acaba diluindo o custo fixo, né? Então, sempre que você aumenta a sua produção sem elevar seus custos, né? Por exemplo, o produtor vai puxar água, você falou, tipo, tira 2 mil litros, vai passar para 3. Ele vai manter a mesma estrutura de ordenha, ele vai manter o mesmo número de funcionários, ele vai manter o mesmo número de equipamentos, trator, vagão e tudo. No final das contas, ele está diluindo o custo fixo. Então, ele está aumentando seu lucro marginal. Isso é muito interessante. Como é em qualquer atividade, né? Agricultura, quanto maior a rentabilidade. Como se você tem um comércio na cidade, maior a sua rentabilidade, que você acaba sempre diluindo o custo fixo. E o melhor, né, se você usar um sinônimo de melhor para mais eficiência, também, né? Sempre que você aumenta a sua eficiência, você também está aumentando a sua lucratividade, né? Ou pelo menos reduzindo perdas. Então, acho que nos dois pontos, o produtor tem que tentar manter sempre a eficiência, sempre, né? Eu acho que a única coisa que o produtor não pode fazer quando o preço dele está ruim é fazer qualquer coisa que reduza a sua eficiência, né? Isso a curto ou longo prazo. E tentar produzir mais, que sempre que você aumenta a produção, você dilui custo fixo. Com certeza. E se a gente for falar, por exemplo, o grande produtor, o pequeno produtor, o que que acontece? Na verdade, ao longo dos anos, o pequeno produtor, se ele não cresce, ele também tem que crescer. Porque o que que é um pequeno produtor há 20 anos atrás e o que que é um pequeno produtor hoje? Então, assim, as faixas são outras, né? Então, o leite igual o Valdir falou, você vai ganhando eficiência de acordo com o que você vai crescendo. Então, e aí parte para o lado da eficiência. Realmente. Assim, as diferenças de produtividade dentro das fazendas de leite no Brasil, elas são imensas. Então, quem que consegue atravessar uma crise dessa? É quem realmente é eficiente. Então, assim, para a crise atingir essa pessoa eficiente, muita gente já está tomando prejuízo há muito tempo antes, entendeu? Então, essa eficiência é primordial para a atividade, né? E assim, às vezes a globalização das informações, depois da pandemia, o digital, a gente não pode falar que o mundo mudou. Em todas as áreas da nossa vida, não sei se vocês concordam, né? A informação está muito mais fácil, está tudo muito rápido, né? As tomadas de decisão. Dá um exemplo bobo aqui. Onde você tinha que assistir um filme de lançamento, você ia no cinema. Hoje você tem esse filme de lançamento na palma da sua mão, lá no canal de streaming, né? E às vezes a gente passa por uma geração, às vezes, mais imediatista, né? Da gente querer as coisas muito mais rápido, né? Até que ponto isso pode prejudicar quando a gente pensa a longo prazo? Porque a gente está falando de ciclo. Se é ciclo, vai ter altas e vai ter baixas, assim como você disse, né? Como que a gente consegue controlar isso, a emoção do imediatismo? Não, eu vou sair da atividade. Não tá bom. Porque o que é muito comum no nosso dia a dia? Quando a gente vê um boom de alguma atividade que está dando muito dinheiro, é aquela síndrome de manada, né? Todo mundo migra para aquilo, né? Quando o leite tá bom, todo mundo quer comprar vaca de leite. Soja tá bom, todo mundo agora quer plantar soja, né? Então, como que a gente, visão técnica e visão de quem está na atividade, como que a gente controla essa ansiedade que o mundo nos coloca, esse imediatismo tanto rápido, mas pensando também a longo prazo? É, igual o Valdir falou, né, assim, o ganho de escala, né? Vamos até começar por aí.
Porque você falou, não, realmente, quando a atividade tá boa, todo mundo quer entrar. E na verdade é o que aconteceu. O Valdir falou no começo, que na verdade a gente veio de 3 anos muito bom, né? Vamos dizer que depois que o leite rompeu a barreira dos 2,20, 2,30, que foi pós-pandemia, né? Na verdade, o leite das atividades agrícolas foi o que mais demorou pós-pandemia a atingir um patamar de preço mais elevado, né? Mas quando ele atingiu, lógico, teve altos e baixos ao longo do tempo, mas ficou com 3 anos realmente você fechando uma média ano muito interessante. Então, muitas fazendas investiram. Então, assim, uma das coisas que está acontecendo agora é realmente o aumento de produtividade causado por essa, né, maior investimento dos produtores consequentemente, maior produção. Então, vou voltar para o lado da eficiência, né? Então, quem não se preparou ao longo desses anos e não conseguiu ficar eficiente, agora ele está sentindo. Então, realmente é muito difícil. Então, quem não aproveitou surfar essa onda e melhorar a tecnologia, melhorar manejo, melhorar animal, agora ele está sofrendo mais e, infelizmente, são as pessoas que às vezes acabam desistindo da atividade, né? Eu acho que assim também, produtor de leite, a maioria hoje entendeu que ele precisa ser profissional, né? Para ele ser profissional, ele tem que ter um alto investimento na atividade. E a partir do momento que você decide fazer um alto investimento, né, principalmente com estrutura física, né, que você não tem o que fazer mais, faz um barracão, uma ordenha nova, e isso demora anos para se pagar, né? A depreciação desse tipo de instalação são 20 anos, 25 anos. E ele não consegue começar hoje, construir, pagar em 2, 3 anos, e se o leite ficar ruim, ele sair. Então, acaba que se ele acredita na atividade, e ele deve acreditar para poder produzir leite, e ele tem que permanecer, entender que as coisas são cíclicas e que ele vai precisar de mais tempo para as coisas acontecerem e permanecer, segurar a rédea firme para poder ultrapassar. E a pecuária em si, ela é de ciclo longo, né? A pecuária não é igual, por exemplo, uma atividade de avicultura, né? De avicultura de corte, então, que é extremamente rápida. Você põe a loja pintinho hoje, daqui 30 dias você matou e renova o ciclo. A vaca são anos, né? A vaca para parir uma vez, ela é 2 anos para fazer o primeiro parto. Ela demora 3, 4 anos para se pagar. Então é tudo a longo prazo. Então o produtor que não entende que essas coisas são a longo prazo, ele vai estar sempre perdendo. Ele vai entrar na hora errada, sair na hora errada, vai estar precipitado, vai ter um alto investimento sem retorno. Então ele precisa estar muito decidido no que ele vai fazer para quando, né, ele decidir entrar ou para quem já está no leite investir, ele entender que ele vai ter que ficar por muito tempo para aquilo ser viável. Maravilha. Qual que se a gente pudesse enumerar os principais erros que você vê, às vezes, ao longo da caminhada aí dos 24 anos de atividade, você também como consultor, Valdir, os principais erros que a gente vê o produtor cometendo, geralmente nessa época da baixa. Abaixo, né? Essa é uma ótima pergunta. Eu estou cansado de ver isso, né? Eu acho que assim tem 3 erros principais que são muito ruins. Um deles é tirar comida de vaca, que é a primeira coisa que o produtor pensa. O preço do leite caiu, ele corta a ração, né? Sempre que você faz isso, você diminui a escala, você diminui a produtividade. Automaticamente, você diminui a produtividade, mantendo o mesmo custo fixo, sua margem é menor, você vai perder mais dinheiro, né? Então, infelizmente, a primeira coisa que vem na cabeça do produtor é tentar cortar alguma coisa. Normalmente ele quer cortar comida porque é onde gasta mais dinheiro. Então, ele vê a oportunidade, às vezes, de ter uma redução de custo. Só que ele esquece que isso aí vai reduzir a eficiência dele, né? Vamos pensar na vaca, a vaca como uma máquina. Ela precisa de uma certa energia, vamos dizer assim, de nutriente para se manter viva. A partir do nível de produção, aquilo que ela está produzindo está sobrando para o produtor. Se ela diminui a produção, né, acaba que quase tudo que ela come vai ficar para o que a gente chama de mantença, né? Então a margem do produtor vai ser reduzida. Então esse é o primeiro erro crasso de um produtor, é tirar a comida de vaca. A segunda, que é também muito ruim, é ele se desmotivar e motivar os colaboradores da fazenda, os funcionários. Isso é péssimo, né? Que aí ele chega na fazenda reclamando que a atividade é ruim, que leite é uma bosta, que eu nem faço a palavra, né? Que leite é ruim. E acaba desmotivando todo mundo. Isso contamina a fazenda. E aí um funcionário para trabalhar desmotivado é muito difícil, né? Então, assim, ele fala, se nem o dono tá ligando para isso daqui, eu vou ligar, eu vou cuidar das coisas, eu vou cuidar da vaca. Então, é outro ponto muito ruim, né? Se tiver ruim, né, engole seco e vamos para frente. Mas se você desmotiva todo mundo que está na fazenda, a eficiência vai cair mais ainda, a rentabilidade vai cair mais ainda.
E outro ponto bastante importante também é que o produtor às vezes para de fazer manutenção da fazenda. Então, um trator quebra, ele não quer arrumar porque o preço de leite está ruim. É um equipamento dá defeito, tem que fazer uma revisão, às vezes de uma ordenha, ele não quer fazer porque o preço do leite está ruim. E aí tudo isso daí vai minando a eficiência, né? A ordenha já não trabalha bem, aumenta a mastite, não ordenha a vaca direito, o vagão estraga, quebra uma balança, ele não quer arrumar, aí trata no olho, aí gasta mais do que precisava. Então, no final das contas, ele está sempre perdendo dinheiro. Então, se eu pudesse elencar 3 erros cruciais do produtor, seria isso, né? Tirar a comida de vaca e aí reduzir eficiência, reduzir custo fixo, desmotivar o colaborador que está no dia a dia trabalhando com a fazenda e parar de fazer manutenção, que é manter a fazenda funcionando. Bacana. O problema dessas crises é que, assim, acaba faltando fluxo de caixa no final do mês, né? Esse é o grande problema, né? Igual a gente falou, quando a pessoa se preparou, como se preparou? É difícil você falar assim, ah, beleza, 3 anos bom, então eu fiz um colchão. Não, ninguém faz isso, né? Isso é igual a nossa casa, né? É difícil você falar, ah, vou guardar isso aqui para uma crise. É muito, muito complicado, principalmente numa atividade que você tem que estar sempre investindo, né? Então, talvez esse momento, beleza, vamos dar uma segurada no investimento. Aí sim, né? É um fator que você pode fazer. Outra coisa também, na questão do fluxo de caixa, o Valdir falou, né? Tirar comida é a pior coisa do mundo, né? Talvez uma das possibilidades que o produtor pode fazer, que eu acho que seria a mais indicada, talvez apertar o descarte, né? Aquele animal que você estava segurando, com 3 mastite, mancando, né? Aí, isso você gera caixa para sua... Vai perder um pouquinho de leite? Vai, mas não é aquele animal que vai te dar a receita amanhã. Esse animal, ele, de alguma maneira, ele já estava pendurado lá. Então, se todo mundo fizesse isso, né? Desse uma apertada no descarte no momento de crise, e agora nós estamos com a arroba até razoavelmente boa, né? Então, é uma forma da pessoa contornar essa falta de fluxo de caixa para poder continuar na atividade, né? Além dele colocar dinheiro em caixa com descarte, né, ele a longo prazo ele está aumentando a eficiência da fazenda, que está tirando animal ruim e improdutivo, né, o que sobrar lá vai ter uma alta eficiência. Então ele faz Vai as duas coisas ao diminuir mesmo a tempo. ração, mas vai diminuir a ração do animal que já não tava, Em baixa já não deveria produtividade. estar lá, né? Perfeito. Acaba que ele diversificou, né? Dentro da mesma atividade, ele diversificou a renda, né? E talvez para o produtor de 1.500 litros, 2.000 litros, 800 litros, essa é uma grande sacada, né? Sim. Que muitas das vezes ele tem um rebanho, às vezes, maior, né? Não tem uma seleção tão apurada, né? Como você tem, às vezes, um barracão, que você tem que colocar sempre os animais com um padrão genético alto para produzir, porque é caro para você manter um animal lá. E essa é uma excelente estratégia, né? Para ele gerar Se a caixa, gente né? for reparar, de maneira geral, toda vez que tem uma crise no leite, as fazendas saem melhores depois da crise. E esse é um dos motivos, né? Porque quando o preço do leite está muito bom, o produtor quer tirar leite de pedra. Tem a vaca lá de 10 litros, ele quer tirar leite delas, né? A vaca tá manca, já deu mastite, ele quer tirar leite porque a margem está muito alta. Automaticamente os problemas vão se acumulando. E quando vem uma crise, isso também ajuda um pouco as coisas. Ele dá uma limpada na fazenda, tira aqueles animais que não têm alta rentabilidade. Quando ele sai da crise, ele já volta num patamar diferente. Então, se a gente for notar, toda vez que o setor passa por uma crise, ele sai mais fortalecido do outro lado. E essa questão da baixa dos preços agora, você acha que essa baixa, ela tá só o produtor que está pagando essa conta? Você acha que essa conta também chegou para a indústria? Você acha que também essa questão da baixa, ela tá ligada diretamente só com o preço ou com os custos de produção? Como é que tá essas duas balanças? Essa velha questão, né, da indústria, né? É, assim, o que a gente vê, né? É, a indústria, ela não perde dinheiro, né? Ela pode ter sua margem que talvez não seja tão elevada, ou nos momentos bons, mas nos momentos ruins, ela não toma prejuízo, né? Nessa hora, quem toma Ela prejuízo, repassa, né? ela repassa o prejuízo, ela repassa, né? Então, assim, quem acaba no prejuízo realmente é o produtor, né? Isso é complicado mesmo. E em relação a se é o preço ou se é o custo, não, hoje realmente é o preço. E ao longo dos anos, normalmente é o preço. O custo, né, igual eu falei, pós-pandemia, nós tivemos um grande problema de custo, né? Nosso custo alimentar mesmo subiu muito, mas ele deu uma caída esses últimos anos. Então, o que está impactando agora não é o custo de produção. O custo de produção desse ano está mais barato que o do ano passado, que está mais barato que o ano retrasado. Então, o nosso custo alimentar veio reduzindo, logicamente, não drasticamente, mas veio reduzindo.
Então, assim, o que tá pegando agora realmente é preço. Agora o preço tá defasado. Quando a gente vai pensar em eficiência, você usou essa palavra aí, não tá no nosso roteiro, hein? Mas pensando ali no seu João, que tira os seus 800 litros de leite, a faculdade da família, tô conjecturando aqui, tem 2 filhos, é a renda principal da fazenda dele, é o leite. O que que a gente pode dar de conselhos, às vezes, para esse produtor? Você já elencou os 3 principais erros aí, né? Uhum. Mas onde que ele pode, às vezes, pra ele continuar na atividade, pensando que às vezes ele compra ração pronta comercial, ele faz tudo lá. Que dica você poderia dar para ele? Então, se tem um setor que a gente consegue ter uma, uma mexida brusca, vamos dizer assim, em custo ou rentabilidade, realmente é a comida, né? Porque se a gente for analisar custo de produção da atividade leiteira, na média, 50% do custo de produção é comida, né? Desde forragem até concentrado. Então, não tem nenhum setor da fazenda que você consegue ter um impacto tão grande em mexer em custo quanto comida de vaca. E, na verdade, é onde o produtor mais erra, especialmente o produtor pequeno, né? Que não tem muito know-how, às vezes, para entender um pouco de balanceamento, às vezes não tem uma consultoria de nutrição, acaba comprando muita ração pronta, nada contra a ração pronta, mas a gente sabe que a margem, né, tem a margem da indústria no meio, então a rentabilidade vai ser um pouco menor. Então, o que eu poderia dar de dica é assim, ó, tentar ter uma assistência para poder ele dividir um pouco melhor como ele gasta esse dinheiro dentro com nutrição lá dentro. Então, às vezes, dividir lote é uma ferramenta extremamente eficiente para reduzir custo de produção, né? Às vezes o produtor tem um lote só de vaca lá, todo mundo come o mesmo tanto de ração, e tem vaca de 30 litros com vaca de 10, todo mundo come, vamos chutar aí, 15 quilos de ração, né? Então, talvez dividir esses lotes para colocar menos ração para vaca menos produtiva, mais para que está dando mais leite, e aí, com isso, tentar melhorar um pouco essa troca, né? Essa relação de troca de leite com concentrado. Então, acho que a primeira coisa que o produtor tem que fazer nessa hora é tentar ser mais eficiente com comida, que é onde ele vai realmente conseguir mexer no bolo de dinheiro, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, é coisa simples, não é nem muita tecnologia ou investimento. Simplesmente dividir um lote melhor, pesar o leite das vacas, né? Fornecer a ração de forma mais inteligente, mais criteriosa, para poder conseguir melhorar um pouco a margem por animal, né? Ou a margem por litro de leite. Isso aí vai ter um impacto muito grande. E você acredita que às vezes lá atrás, nos 24 anos de caminhada, quando veio as crises, você passou por várias delas, né? Vou usar a palavra crise porque é a baixa, mas não é esse o ponto. As baixas de preço. Essa não vai ser a última, né? Mas também não foi a primeira. Você acha que você tá produtor pequeno e médio, ele sofre mais? Porque você vivenciou isso na época, né? E às vezes até o Valdir pode complementar, né? O produtor na baixa de preço. Quem sofre mais? O produtor pequeno, o médio ou grande ou sofre todo mundo igual? Não, eu acredito que sofre todo mundo igual. Quem sofre mais realmente é quem não tem eficiência. Esse é o primeiro que vai sofrer, independente da sua escala de produção, né? Então, assim, hoje, se eu tô tomando prejuízo de 10 centavos em litro de leite, se eu sou grande, eu tô tomando um baita prejuízo, entendeu? Então, o que manda realmente é a eficiência, é independente do tamanho do produtor. Sempre que tem esses momentos, você vê que não são os pequenos que saem. Sai pequeno, sai médio, sai grande. Então, sai, que o Alessandro falou, sai os ineficientes. O pequeno produtor, lá, o bem pequeno, que consegue ter um custo razoável, mão de obra familiar, então né, normal, não necessariamente ele vai ter uma margem de renda menor que o produtor grande, né? O médio, talvez, na minha opinião, sofra até um pouco mais, porque o médio ele normalmente ele tem uma mão de obra pesada, não é mais mão de obra familiar e ele não tem a escala do grande. Então, quando a gente olha, de maneira geral, o médio sempre sofre um pouco mais, né? Não tem o poder de compra do grande, mas tem o custo do grande, né? Então é um pouco mais complicado. Alessandro, e aí agora uma pergunta de R$ 1 milhão, né? Na época da baixa de preço, a gente está falando que a atividade é uma atividade cíclica. Na época da baixa, é possível fazer investimento na pecuária de leite? Ou não é o momento? Como é que você enxerga isso como gestor da fazenda? Com certeza é mais difícil, mas igual o Valdir falou, os investimentos na pecuária de leite são normalmente, né, quando você vai dar um passo, né, você tem que ser bem programado para isso, tem que pensar bastante, tem que avaliar até onde esse passo vai te trazer receita realmente, porque às vezes tem muita gente que acaba investindo talvez até errado, sabe? A gente já viu muitas propriedades e começou
investir em algumas coisas que talvez não é aquilo que vai trazer receita, né, para a atividade. Então, assim, eu acho que... Desculpa, deu uma perdida aqui. Repete Sobre a a pergunta. tecnologia, né? Se Não, é a momento de tecnologia fazer é... investimento ou não em baixa. Ao longo do tempo, você sempre, é o que eu falei, você sempre tem que estar investindo em alguma coisa. A tecnologia, às vezes, dependendo da tecnologia, você não precisa de muito dinheiro para fazer. Boa. Né? O Valdir falou em separação de lote, né? Que custo que tem isso? Por exemplo, talvez uma aspersão, que também não é um investimento pesado, e você tem um retorno imediato daquilo ali. O Boa. pequeno produtor começar a fazer isso aí é um custo realmente muito baixo, né? Várias tecnologias que a gente pensa que trazem retorno e não depende de tanto investimento assim, né? Talvez numa genética, né? A pessoa pensar em genética ao longo do tempo é muito importante, né? Para ela conseguir esse ganho de eficiência ao longo do tempo, né? Então, tem que estar Acho que o investindo. produtor ele tem que, independente de estar no momento bom ou ruim, ele tem que ter prioridade de investimento. Né? O que a gente mais vê o produtor errando na hora de investir. Ele decide ter um investimento na atividade e ele investe em coisas erradas. Né? Que é o momento errado? O que é o momento certo e o momento errado? Primeira coisa é elencar aquilo que é prioridade básica, né? Aquilo que ele precisa para fazer a atividade dele crescer ou melhorar a rentabilidade a curto prazo. Né? E depois as coisas a longo prazo, que eu acho que serve também para o momento de crise. No momento de crise eu posso investir? Eu posso, em coisas que têm uma rentabilidade rápida, para não perder muito fluxo de caixa. Agora, os investimentos que têm retorno de longo prazo, aí esses eu preciso deixar para o momento que eu tiver mais estruturado, que o preço de leite estiver melhor, porque eu sei que meu investimento vai ser alto agora e minha receita vai demorar a retornar. Então, acho que essa prioridade, essa noção de prioridade de investimento faz muita diferença. E aí é importante, às vezes, até para o produtor ter um técnico para te dar essa visão de fora. Você acha que isso, falou assim, não, eu já domino a minha parte aqui, já estou com 20 anos. É importante ter essa visão de fora? Não, é bastante importante, não é nem... É meu irmão, né? Não posso nem falar senão eu tô puxando o saco, né? Mas realmente um técnico numa propriedade, independente do tamanho dela, é primordial, porque ele traz uma visão de fora, que às vezes você tá ali no dia a dia e você não consegue enxergar, às vezes é uma coisa que tá te sugando produtividade, né? Tá deixando de você ganhar alguma coisa, mas naquele negócio do dia a dia você acaba deixando, entendeu? Então você traz um técnico e realmente ele traz uma visão de fora e consegue melhorar muitas coisas na propriedade sem um grande investimento. Acho que o técnico hoje na propriedade de leite, para qualquer tamanho, é fundamental. E a gente tem pontos cegos como seres humanos, né? A gente não consegue ter visão de tudo que está acontecendo na nossa vida, né? No mundo secular aí, você tem a terapia que você tem que ir no psicólogo para contar, às vezes uma coisa que você está atravessando, dificuldade, aí ele vai te dar uma ferramenta, algo do tipo. Fazer uma comparação aqui, às vezes, com a paixão do brasileiro, que é o futebol, né? Às vezes o clube de futebol ele está muito bem capitalizado e às vezes faz um investimento que o Valdir fez, o que você falou, bem falado, faz um investimento naquele jogador que não deveria fazer a contratação, que não precisava. Já tem 3 jogadores zagueiros lá, não precisava trazer mais um. Um exemplo, tô dando um exemplo patético, né? Mas é para provocar mesmo o produtor, para às vezes ele tá fazendo investimento, fala, poxa, mas eu tô fazendo tanto investimento e eu não tenho lucro. Talvez o time é justamente esse, Fez né, na hora Valdir? errada, né? Ou no setor errado, né? E às vezes o produtor gosta de fazer investimento naquilo que é muito visual para ele, né? E nem sempre o que é visual para ele traz lucratividade, né? Gosta de obra bonita, de obra, né? E às vezes não é aquilo que vai trazer. Acho que ele tem que filtrar aquilo que está sugando a rentabilidade, né? Então aí por isso que o técnico é importante. O que está sugando a rentabilidade? Então se o problema da minha fazenda hoje é reprodução, por exemplo, ela não tira, não tem média alta porque tem reprodução ruim, eu preciso investir em tecnologias que vão melhorar minha reprodução. A longo prazo as coisas vão melhorando. Se eu tenho um problema de mortalidade alta de recria, por exemplo, né, que também é outro grande ponto que aperta muito a fazenda. Então, eu tenho que investir talvez em infraestrutura de recria ou manejo para que a minha recria pare de morrer, melhore e ganhe de peso e daqui 2 anos eu vou dar a volta por cima. O problema é que às vezes a fazenda tem a dor num setor e ela investe em outro setor. E aí ela continua ineficiente e agora com custo daquele investimento para pagar. E aí as coisas realmente não vão funcionar. Então, entender isso daí é o pulo do gato. Né? E outro ponto que a gente não comentou, mas eu acho que principalmente na atividade leiteira é fundamental que são as pessoas, né? Uma propriedade leiteira
ela emprega muita gente, né? E aí, mais um fator dessa de um técnico na propriedade, ele pode estar lá, né? Dando treinamento, dando. Isso custa quanto de dinheiro? Se o cara já tem o técnico, não custa mais nada, né? Ou se não tem, a parte de treinamento não é um investimento pesado, né? E isso ele tem que ir fazendo ao longo do tempo, né? As pessoas, assim, elas caem na rotina, acaba deixando de fazer alguma rotina que é necessária ali, e você tem que estar corrigindo, corrigindo. Então, na atividade leiteira, né, essa parte do envolvimento das pessoas também é fundamental importância. Boa. Podemos falar que pessoas num momento desse de baixa ganha, segura. Não vou te falar que ganha o Com título, certeza. né, mas segura o tranco, né? Segura o tranco, Com justamente. certeza. Se você vê, isso é tão importante, a gente mexe com vaca, mas no final das contas lida com pessoas, né? Que muda são as pessoas. Eu sempre brinco que, por exemplo, eu como técnico, como consultor, atendo dezenas de fazendas. Tem fazendas altamente eficientes e fazendas não tão eficientes. O que que muda entre elas? Se você for olhar a genética dos rebanhos, são muito parecidas. Infraestrutura é muito parecida. O que muda são as pessoas. E as pessoas é como um todo, desde o dono, a cabeça do dono, né, que as coisas acontecem a partir da cabeça dele, que não acredita na atividade, não acredita em tecnologia, e faz investimento errado, né, não resolve os problemas do dia a dia, que é outro grande problema. O produtor às vezes fica empurrando o problema para depois, e o problema de hoje tem que ser resolvido hoje e não amanhã. Então, e aí os colaboradores, né? O que que muda, né? As pessoas que estão gerindo a fazenda. No final das contas, é isso que faz diferença, né? Se você olhar, se você visitar 10 fazendas, você não vai conseguir enxergar, na maioria das vezes, uma diferença em genética, em comida, em infraestrutura. Você vai enxergar a diferença em como as pessoas tocam o negócio. Então, é aí que está a grande questão das coisas, né? Fazer a fazenda rodar de uma maneira, e aí isso entra naquela motivação que eu falei, né? Então, o produtor motivado e confiante na atividade, a motivação dos colaboradores, eles bem treinados para fazer o manejo que deve ser feito, as coisas vão acontecer. Bacana. Show de bola. Maninho, como é que vocês verem a questão do longo prazo? Como é que tá a expectativa para o final do ano, para o próximo ano? Como é que você está enxergando como produtor, como técnico, a nossa escala de produção, os preços? Como é que você enxerga a pecuária nossa nacional brasileira de leite? Eu acredito que assim, né, a tendência, né, já começou a melhorar e realmente a tendência é melhorar. A pecuária de leite no Brasil hoje está passando por uma fase assim de transformação muito rápida. Então, assim, os produtores estão realmente investindo muita tecnologia, né? Muita fazenda crescendo, muita fazenda conseguiu resolver gargalos de antigamente que ele não permitia ele crescer, né? Então começava pela reprodução, que realmente era uma reprodução, né, sofrível em várias fazendas, desde pequena até as grandes, né? A gente conhece muita fazenda grande que não conseguia crescer. E aí depois pela recria, que melhorou também absurdamente, né? E até chegar na produtividade, né? Então, assim, você pegar Goiás há 2 anos atrás, você pegar uma média de uma fazenda acima de 40 litros de leite, você contava no dedo de uma mão, né? Então, assim, hoje haja mão para contar propriedades dentro de Goiás com média acima de 40 litros, que a gente achava que era uma realidade que não estava tão perto, né? Então, realmente, as propriedades se tecnificaram muito, realmente. Vai diminuir o número de propriedades, isso aí é uma consequência a nível mundial, né? É uma coisa que infelizmente acontece realmente e só os melhores vão ficando. Então, assim, igual eu falei no leite, o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele tem que estar crescendo hoje também, né? Então, você pegar um número médio, acredito, no Brasil, que se a pessoa não estiver crescendo pelo menos 10% no seu volume de leite, se ele estiver parado, ele está ficando para trás. Hoje, um produtor que não cresce, infelizmente, ele está ficando para trás porque as coisas são dinâmicas e vão acontecendo e vão sempre priorizar a escala de produção. Mesmo o pequeno tem que priorizar a sua escala de produção. E é correto dizer, às vezes até na visão técnica e a visão de produção, de cabeça de produtor. Eu tenho essa visão. E quem administra bem a pecuária de leite, que tem tantas variáveis, né? Muitas variáveis. Dentro da fazenda você tem, dentro da fazenda Santa Carlos, você tem outras atividades. Você tem essa percepção que a atividade de leite, talvez ela é a atividade que você tem que ser mais eficiente que às vezes no plantio de uma soja, no plantio de um milho,
que quem administra, a visão que eu tenho é que quem administra bem uma pecuária de leite, Toca qualquer ele toca negócio. qualquer outro negócio. Você tem essa percepção também? Isso aí, isso aí é um ponto que quem participa da atividade e tem outras atividades, é bem claro isso aí, né? Então, eu já tive comércio também, hoje, assim, bastante focado no leite, eu tenho lavoura também, mas assim, por exemplo, na lavoura eu tenho, o meu faturamento até o ano passado era praticamente igual, entre lavoura e leite, né? No leite eu tenho 7 vezes mais funcionário do que eu tenho na lavoura, né? Então, assim, a parte realmente humana te consome bastante. Mas, em contrapartida, como você precisa mais da capacidade humana, se você fizer isso bem feito, você consegue sobressair, né? Então, assim, na lavoura, você não precisa tanto, mas aí você depende de São Pedro, você depende... E lógico que, consequentemente, no leite a gente também precisa do tempo, né? Mas não é tão profundo igual é na lavoura, né? Que aí você depende de outros fatores, né? Que fogem ao que você consegue dominar. E realmente o leite, ele te suga bastante. Mas se você aprender e gostar daquilo lá, Ele consegue exige sobressair. mais do produtor, né? Na verdade é isso. O leite, ele precisa mais do produtor, né? A agricultura, você depende talvez mais de clima, tem menos variáveis para você controlar. O leite tem muita variável. Você tem mão de obra, você tem o próprio animal, tem a parte da agricultura, que você precisa de silagem de milho, você precisa de milho. Né? É uma série de conjuntos. Mas, né, as coisas também estão mais na sua mão. Se você for eficiente, se você for bom, você depende menos de outras variáveis externas que você não consegue controlar. Então, tem a parte boa, né, mas é claro que é um negócio complexo, não é tão O simples, não. preço do leite a gente controla? Não controla. Mas é o que eu falei, se você tem uma eficiência boa, tem muita gente que vai sofrer antes de você, né? Então mais fácil você se sobrepor a isso. A lavoura está com preço ruim agora de soja, então assim, tá ruim para todo mundo, independente do pequeno, do grande, não tem o que fazer, né? Isso, você tá falando aí, eu já tô conjecturando aqui na minha cabeça, né? A gente pegar lá o imobilizado que você tem lá na atividade, na fazenda lá e aplicar. Colocar em aplicação no banco. Você vai ter X% ao ano, não tem dor de cabeça, não tem nada, né? E aí você coloca esse mesmo montante de valor investido na agricultura, né? Outro montante. E aí você tocou num ponto chamado de pessoas, né? Por incrível que pareça, Deus é tão bom que tudo que coloca pessoas são problemas, mas também são a solução de tudo isso. Então você tem mais pessoas envolvidas, mas como você usou uma palavra fantástica, se você é bom para administrar isso, você tende a ter uma margem melhor de longo prazo, né? Não estamos falando do ciclo baixo, Uhum. né? Então, assim, a gente precisa das pessoas para fazer tudo, né, mano? A gente não faz nada sozinho, né? Isso ficou Não. muito claro, né? Para mim ficou muito claro esse insight, assim. Alessandro e Valdir, se fosse para a gente dar um conselho, né, como produtor, como técnico, para quem está nos assistindo, tá ali passando por esse momento, como você está passando também, mas que a pessoa está pensando, o produtor está pensando em desistir. O que a gente pode falar para esse produtor, né? Você como produtor, você como técnico, o que a gente pode passar de mensagem para esse produtor que está nos ouvindo? Ele tem que lembrar do que a gente falou várias vezes aqui, né? Tudo é cíclico, né? Essa fase vai passar e a tendência realmente é melhorar. Então, assim, o que ele tem que pensar bastante é o seguinte: leite, pela dificuldade, você tem que gostar um pouco da atividade, você tem que gostar daquilo lá, ou você tem que gostar de ganhar dinheiro. Então, assim, o que você vai fazer depois disso, né? Porque, por exemplo, dentro da atividade rural, a meu ver, não existe. é, é, São poucas atividades que te dão uma rentabilidade maior do que leite, ao longo prazo. A longo prazo é muito difícil, qualquer atividade por área te dá a lucratividade que o leite dá, né? Então, assim, tem que pensar bem ele quer realmente o que ele quer da vida. Não é só pensar no momento, né? Tem que pensar no todo e que isso é um ciclo que vai virar. Então, se ele quer continuar na atividade, se ele quer continuar investindo, tem que se capacitar, tem que capacitar funcionário e bola para frente. E acreditar na atividade, né? Acho que mais do que gostar é acreditar. Porque se ele gosta, né? Ou gosta de vaca, mas não acredita na atividade, também é difícil. Porque você não vai ter coragem de investir num negócio que você não acredita. Você não tem coragem de se capacitar num negócio que você não acredita. Então, acreditar que o negócio é bom é importante, né?
E aí a gente tem vários exemplos. Tipo, o produtor visitar outras fazendas que estão há mais tempo no leite, que são mais eficientes, para ele entender como realmente o negócio é rentável, né? Porque se a gente for pensar aí em rentabilidade por área, como o Alessandro falou, poucos negócios são tão rentáveis por área. E buscar conhecer a atividade, acho que andar cura a ignorância, né? Então conhecer todas as fazendas para você conhecer melhor o seu negócio. Quanto mais você conhece o seu negócio, mais você traz boas ideias para dentro de casa. Ter uma ajuda externa, né? Eu falo não só puxando para o meu lado como consultor técnico, mas às vezes um consultor de gestão de pessoas para trabalhar melhor a mão de obra lá dentro, pessoas capacitadas que trabalham com maquinário, né, com qualquer tipo de assessoria dentro da fazenda, vai aumentar a eficiência e melhorar a atividade. E ser eficiente, né? A gente vai sempre falar nessa palavra. Se você for eficiente, na época do preço baixo, você pode até reduzir rentabilidade, mas você consegue sobreviver. E para quando chegar o preço bom, que é a maioria do tempo, sempre vai ser a maioria do tempo, porque senão nenhum negócio sobreviveria. Aí você consegue ter uma boa rentabilidade, reinvestir no negócio, né, e continuar crescendo para sempre passar por essas atribulações, né? Então, acho que tudo vai girar em torno aí de você acreditar na atividade e ser eficiente. Isso é importante, essa questão da eficiência, ela, às vezes a pessoa pode pensar assim, não, mas eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ser grande para ser eficiente. Não, né? Eu tenho, por exemplo, um exemplo de um cliente lá da loja, usa ração comercial, tira 250 litros por dia, e a atividade dele, sabe qual que é? É produzir leite, colocar na garrafa e ele já tem os clientes dele que ele entrega na cidade. Grande parte vai para uma sorveteria, mas ele tem os clientes fixos dele que faz o doce de leite, que a esposa faz o doce de leite, ele tem entrega as garrafinhas PET já de 2 litros. Com certeza ele está usando da eficiência dele, Claro. diversificando a atividade, né? Então, às vezes o produtor que está nos ouvindo, assistindo, poxa, mas estamos pegando o exemplo do E Alessandro, que é um grande. agregando valor, né? Você está agregando valor, porque com certeza ele vende o leite num preço melhor do que venderia para um laticínio, com certeza. Então ele está agregando valor também. Então, essa questão da eficiência, ela não precisa ser grande para você ser eficiente no que você faz, né, Alessandro? Uhum. E às vezes se você tiver até algum exemplo que você conhece sem citar nome, né? Vamos dar um nome fictício, de às vezes algum produtor que passou por um momento de crise, né? De pensar em desistir, o que ele fez? Se você tem alguma história assim ao longo da caminhada como técnico. Tem várias, né? A questão de ser grande ou ser pequeno é isso que você falou. Eu conheço fazendas de 30, 50 vacas. A gente pega algumas regiões do Brasil, por exemplo. Eu conheci alguns anos atrás algumas regiões de Santa Catarina. Lá, a maioria dos produtores é produtor de 30 vacas, 50 vacas. Mas você chega lá, isso há 5 anos atrás, um monte de fazenda pequena desse jeito, com 40, 45 de média. Né? Mão de obra familiar, né? Eu fui há pouco tempo agora, final do ano, em novembro, para o Canadá, e lá também é uma realidade, né? Fazendas pequenas, fazenda grande, lá tem 100 vacas, 200 vacas. Produtor pequeno, mão de obra familiar e com um padrão de vida extremamente alto, né? Porque o cara é muito eficiente, né? Faz as coisas da forma correta e tem rentabilidade. Mas, de maneira geral, ao longo dos anos, a gente vê que o produtor que se sobressai é exatamente esse que segue essa cartilha que a gente falou, né? É o cara que acredita, porque o cara que acredita ele não é volátil. Esse é um grande problema, né? Volatilidade é muito. Hoje o produtor pensa de uma forma, amanhã o preço do leite cai 2 centavos, ele já volta atrás. Aí ele começa a fazer um investimento, o preço do leite cai, ele para aquele investimento, né? E as coisas nunca andam. Ele já gastou uma parte do dinheiro e não teve o benefício para a fazenda, né? Então, ele acreditou na atividade, ele fez investimento na hora certa, nos momentos certos, né, de uma forma racional, né, sabendo as prioridades, como eu falei, e buscou ajuda. Né, e entra várias ajudas, como eu falei, ajuda técnica, né, realmente no ramo de uma consultoria pecuária, ou em gestão de pessoas, ou uma ajuda financeira, né? Alguém que consiga organizar os custos dele, fazer ele enxergar o custo, para ele poder trabalhar a sua rentabilidade de uma forma melhor, entender o quanto que ele pode reinvestir na fazenda, quanto que ele não pode. Então, esse cara que foi o cara que cresceu, que acreditou, que investiu certo, que buscou ajuda, esse é o cara que vai sobressair. Perfeito. O produtor de hoje que está produzindo, seja ele pequeno, médio ou grande, Alessandro, se ele não mudar nada na fazenda dele, onde é que ele vai estar daqui 5 anos? Ele vai estar fora da atividade, como acontece, né, como está acontecendo muito no Brasil, né? A atividade realmente está sofrendo um enxugamento de número de produtores, mas como eu falei, não é só no Brasil, isso é uma coisa mundial e de qualquer atividade, né? É,
Mas, como o Valdir falou, o Brasil é bastante heterodoxo, né? Então, assim, tem grandes produtores que se igualam a alguns produtores americanos, mas tem grandes regiões com muitos produtores pequenos e que conseguem se sobressair na atividade. Então, tem lugar para todo mundo, né? Desde que ele busque eficiência constantemente, né? A pessoa tem que estar reinvestindo, tem que estar acreditando, tem que estar se atualizando na atividade, né? E automaticamente o crescimento ele vai acontecer, né? A Se você consequência. está fazendo tudo certo, a tendência sua é crescer, a não ser que você tenha uma limitação de área, né? Não tenho mais área para produzir comida, ainda assim existem outras alternativas, ou talvez eu não tenha uma sucessão familiar, e então, né, eu não vou crescer mais, porque depois eu não tenho muito o que fazer com o negócio em si. Mas de maneira geral, o crescimento ele sempre vem. Tanto que se você pegar o ranking dos top 100, né, que são 100 maiores produtores do Brasil, que são já fazendas muito grandes, né, são as maiores, elas crescem numa taxa de 10 a 15% ao ano. Então você vê que mesmo as fazendas muito grandes, elas estão evoluindo, estão crescendo para conseguir sobreviver, ter margens melhores e permanecer na atividade. E outro fator de renda que o produtor tem, quando ele não, igual o Valdir falou, talvez ele tenha uma limitação de área que ele não consegue crescer. Mas como o Brasil ainda é muito carente de genética, de reposição, né? Então, assim, vender animais hoje é um excelente negócio. Ah, na época da crise, o pessoal dá uma parada, né? Mas amanhã ou depois vai voltar a comprar e vai voltar a repor. Tem as pessoas que estão crescendo. Então, assim, mesmo aquele que não, vamos dizer assim, não cresça em volume, mas ele tem condição de agregar valor na propriedade, né? Perfeito. A gente tá caminhando pro nosso final, né? O bate-papo tá fluindo, tá bom demais. Se deixasse aqui, eu ficava mais umas 2 horinhas, né, maninho? Mas vocês têm compromisso para chegar em casa. Mas já te agradecer aí pelo tempo, e o Valdir, agradecer também, Alessandro, pelo seu tempo, né? E eu tenho certeza que quem tá nos assistindo, nos ouvindo, vai sair daqui provocado, né? Vai sair com algumas informações aí para tomar de decisão. E a gente espera do fundo do nosso coração, esse é o nosso objetivo, da gente gravar esse episódio, para que você, produtor, tome decisões sábias a longo prazo, né? A gente falou muito aqui do porquê que você está na atividade, onde você quer estar daqui 5 anos, 3 anos e continuar investindo e acreditar na atividade. Alessandro, Valdir, deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, que você acha que é importante a gente falar para nossa audiência. Não, eu acho que no final é um resumo daquilo que a gente veio comentando, né? A primeira coisa é acreditar na atividade. Acredite nela, ela é rentável. A gente tem exemplo aqui, o Alessandro que produz leite há mais de 20 anos. Se a gente pegar historicamente ao longo desses 20 anos, houveram muito mais anos de lucro do que de prejuízo, né? De maneira geral, o leite traz uma outra grande vantagem, que é o crescimento de patrimônio, que a gente não comentou aqui, né? Que na agricultura você não tem crescimento de patrimônio, a terra não se multiplica, né? Claro que ela se valoriza, mas no leite também a terra vai se valorizar. A gente tem um crescimento de patrimônio em rebanho, que às vezes o produtor não faz essa conta, mas que faz muita diferença, né? Você pega uma fazenda que há 20 anos atrás tinha 300 cabeças, 200 cabeças, hoje tem 2.000 cabeças. Quanto vale 2.000 cabeças hoje, né? Então, às vezes a gente não faz essa conta rápida de patrimônio. Então, é acreditar na atividade, mas também não é fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque o negócio é bom, então vou fazer de qualquer jeito, né? É ter realmente prioridade de investimento e buscar sempre ajuda, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho, seja em qualquer ramo de qualquer atividade, né? Um agricultor também, sem um bom agrônomo, sem um operador de máquinas eficiente, sem um mecânico eficiente, ele não consegue rodar. Então, o leite é a mesma coisa. Então, acreditar na atividade, fazer os investimentos, né, com prioridade e buscar ajuda profissional. Basicamente isso aí. Você falou de rentabilidade na atividade, né? Igual eu falei, eu tenho agricultura e tenho o gado de leite. Eu teve ano na agricultura de fechar no vermelho, vários anos. No leite, eu nunca fechei um ano vermelho. Então, assim, lógico, teve anos que rentabilidade praticamente zero. Mas aí, se você jogar o ganho patrimonial que o Valdir falou, opa, não, então não foi zero, né? Você teve um ganho, você não tá vendo esse dinheiro, mas ele tá lá, né? Então, realmente, a atividade a longo prazo, ela é bem estável, ela é bem segura, desde que você faça as coisas certas, né? E para finalizar, então, até agradecer, né, o convite. E é uma das características também de quem consegue sobressair é ter parcerias, né? A gente no leite precisa de muita informação, muita coisa, muito. Então, assim, você ter parcerias sólidas, né? Então, é um fator também que realmente agrega bastante na propriedade e agradecer aí pela parceria sua aí. Eu que te agradeço aí, viu, Alessandro, pela parceria de longa data. Com fé em Deus aí,
que seja a próxima geração que já tá chegando dos seus filhos, né? Que seja os meus filhos gravando aqui com os seus filhos no futuro aí, tá falando da pecuária, que é uma coisa que a gente ama, né? Também tem os filhos também do Valdir, que já tá laçando, já tá na atividade já também, né, mano? Tá envolvido no agro, né? Ainda. Mas bênção de Deus. Então, a gente tá caminhando pro nosso final aí, agradecer você que esteve com a gente, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, com o produtor de leite, que tá passando às vezes por um momento que tá precisando dessa informação. Eu tenho certeza que ela vai agregar muito para você. Então, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro do AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio.